Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de A Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Boa noite, Martinha. Boa noite. Que bom estar com você. Digo mesmo. Estarmos juntos todos nós. Ótimo. Então vamos dar início aos nossos trabalhos. Dando uma boa noite a todos, que é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zeu da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, e que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Marta Celeste trará como tema. E a família, como vai? Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Marta, a sala é sua, tá? Fique à vontade. Estarei aqui ao lado. Obrigada. Boa noite, meus queridos irmãos. Como é bom podermos estar juntos, aproveitando esta oportunidade que a internet nos favorece para conversarmos um pouquinho acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar sobre um tema, como o João já nos falou, importante, necessário, super atual para os momentos que estamos vivendo, que é sobre família. E a família? Como vai? Faz parte dos nossos costumes, ao encontrarmos alguém, perguntarmos: e aí, fulano, como vai a família? A resposta geralmente é a mesma. Vai tudo bem, obrigado. Na nossa correria do dia a dia, às vezes nem damos muita atenção àquele que estaria perguntando como vai a nossa família. Entretanto, meus queridos irmãos, sabemos que atualmente a família não vai tão bem assim. Assuntos polêmicos estão, em torno das famílias. E as famílias vêm sofrendo duros golpes que estão abalando a sua estrutura, a sua maneira de ver aquilo que lhes cercam. Então, assuntos como violência, e aí a gente vai entrar, no momento atual das violências nas escolas, onde as famílias estão preocupadas, com a segurança dos seus filhos nas escolas, com a segurança dos seus filhos nos lugares que eles participam. Assuntos como droga, sexo prematuro, irresponsável, assuntos como Covid,
as doenças que estão surgindo e tantos outros não estão sendo devidamente solucionados pela falta de preparo, às vezes de interesse, muitas vezes de falta de tempo dos integrantes da família. E aí a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje sobre como podemos resolver, meus queridos irmãos, ou amenizar essas situações que vão acontecendo no dia a dia. Nós nos preparamos para exercermos uma série de atividades no dia a dia. Sejam atividades profissionais, sejam algumas atividades extras que às vezes a gente abraça, sejam atividades na casa espírita. Mas será que nesse preparo para as atividades do dia a dia, também estamos nos preparando de forma correta para sermos pais, filhos, conscientes, responsáveis, que estão sempre procurando manter o diálogo para que a nossa família seja fortificada, seja uma família unida no dia a dia? Será que estamos nos preparando para termos essa família legal ou não? Como que nós estamos com relação à nossa família? Sabemos que a atuação dos pais é muito importante para que a construção da família seja equilibrada, para que essa construção da família tenha amor, compreensão. E sabemos, queridos irmãos, que apesar da concorrência externa, os pais nunca serão desbancados no dever de ser os plasmadores do caráter de seus filhos. Então, os pais são os responsáveis pelo caráter de seus filhos. São aqueles que estão ali para dar todo o amor e o carinho, mas também para dar aquele puxão de orelha na hora necessária. Esse puxão de orelha é de sentar, conversar, perguntar para os filhos como que está, né, a vida deles na escola, quem são os seus amigos. Está ali próximo realmente dos filhos. Muitas vezes os pais estão preocupados com as notas, com os gastos, mas se esquecem de saber por onde os filhos estão andando. O que os filhos estão vendo na internet. A internet, meus irmãos, é maravilhosa. Quantas coisas ela nos oferece, nos aproxima uns dos outros, mas também tem muita coisa ruim, negativa. Então temos que estar atentos o que as nossas crianças, os nossos jovens estão vendo, ouvindo na internet. Quais são os grupos que eles estão participando? E aí a gente entra o papel de pai e de mãe. Porque quando a gente fala de filho, a gente não vai falar só de mãe ou só de pai. Nós vamos falar dos dois. Os dois são responsáveis pelos seus filhos. Às vezes não moram mais juntos por algum motivo, mas continuam responsáveis pela educação dos seus filhos. Então é importante sabermos com quem os nossos filhos estão andando, quem são os seus amigos. E às vezes a gente deixa os filhos, meu filho está na casa do amiguinho, na casa do fulano. Traga também para o teu lar esses amigos. Faça algum programa no seu lar. Simples. A gente sempre fala, né? Faz uma noite, uma tarde de jogos. Ensina os seus filhos os jogos das nossas épocas. Faz uma noite do cinema. Convide os seus amigos dos seus filhos para participarem. Para vocês conhecerem
Quem são eles? Falar de família, na visão espírita, é falar de nós, cada um de nós, espíritos que somos em processo de evolução. Que a família é a primeira célula da sociedade, todos nós sabemos. Que a família é o primeiro núcleo social, que é a primeira escola das criaturas, nós sabemos. Mas, meus queridos irmãos, na visão espírita, nós aprofundamos mais ainda todos esses ângulos de primeiro núcleo social, de primeira escola, nos mostrando, a doutrina espírita nos mostra quem são verdadeiramente os componentes da família e os seus papéis de pai, de mãe, de filho. E aí a gente estende a família, porque às vezes na casa da gente a família é um pouco maior, né? Tem a avó, um avô, uma tia, alguém ali morando junto. Então, quem são essas pessoas na família? Quais são os seus papéis? Por que estão juntos? Vamos dizer, amarrados pelos laços consanguíneos. Vejamos em O Livro dos Espíritos, na questão 774, onde os espíritos respondem a Kardec. Os laços sociais são necessários ao progresso. Então, os laços sociais, né, da sociedade são necessários ao progresso. E os laços de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Então, nós vemos a importância da família como um plano de Deus. Então, os laços, né, são muito importantes. Então, os laços de família se tornam muito apertados. E os primeiros, né, os laços de família, vêm fortalecer tudo na nossa vida. Então, quando a gente está bem na família, quando esses laços estão apertados, unidos, vai dando tudo mais certo na nossa caminhada. Para a gente compreender um pouquinho melhor, nós vamos buscar lá em Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas da Psicografia de Divaldo, que nos diz: a família, olha só o que ela nos fala, a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, é um grupo de espíritos, então a família é um grupo, pode ser um grupo grande, pode ser um grupo menor, mas é um grupo. São pessoas que estão reunidas naquela casa, naquele lar. Normalmente, então não é sempre, mas é normal acontecer, que são espíritos necessitados. E aí a gente vê que todos nós, em família, temos as nossas necessidades, seja de aprendizado, seja às vezes com relação à saúde. Então, cada um em família tem a sua necessidade. Então, por isso que temos que estar juntos, unidos. E ela continua falando, desajustados, porque estamos aqui para nos ajustarmos, para a gente melhorar, para a gente evoluir. Então, estamos aqui para ajustarmos as coisas que a gente precisa melhorar na gente, em compromisso
inadiável. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Por que ela coloca que é um compromisso inadiável? Porque quantos tempo a gente está deixando para amanhã? Ah, Marta, tem a próxima encarnação. Deixa para a próxima. Nessa eu vou fazer só um pouquinho. Na próxima eu faço. E aí, quanto tempo será que a gente está deixando esse nosso compromisso de a gente melhorar para a próxima? E aí a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Então, é um compromisso inadiável. Nós estamos aí, nesse momento, de passarmos para um mundo de regeneração. Um mundo um pouco melhor do que o nosso. Todos nós queremos passar para este mundo. Mas se a gente for deixando sempre para as nossas atividades de melhoria para a próxima, a gente vai continuar no mundo de provas e expiações. Então, o compromisso é inadiável. E o compromisso é de cada um de nós. Ah, não, o compromisso é do meu pai. Ou o compromisso é da minha mãe. Não. O compromisso é de cada um de nós. Enquanto pai, mãe, filhos, avós, tias, todos nós temos este compromisso de melhorarmos. Então, a reparação e a gente dá graças, essa oportunidade da reencarnação que nós temos, essa oportunidade de voltarmos para repararmos aquilo que a gente deixou de fazer, ou que a gente fez errado. Então, como que isso é importante? E a gente está falando sobre a questão da família no nosso lar. Será que no nosso lar estamos com a família reunida? Como que a gente está? É importante família reunida? Hein? Vamos pensar um pouquinho? E a gente acha, né? Ah, tá todo mundo reunido aqui no meu lar. Que coisa boa, Marta. Mas o bom não é a reunião da família no lar, mas a união da família no lar. Porque quando a gente está reunido, a gente está ali, né, no mesmo lar, no mesmo ambiente, podemos não estar unidos. Então, a reunião é importante, mas a união é muito mais importante. Então, que nos nossos lares não estejamos só reunidos, que nas nossas festividades de encontro de família não estejamos somente reunidos, mas que a gente esteja unidos, procurando naquele momento um estar ligado ao outro. Momento de reunião de família, de união de família, deixar um pouquinho o celular de lado, pegar para tirar foto, né, que vai marcar aquele momento, trazer boas recordações daqui a um tempo. Mas vamos deixar o celular de lado, vamos reunir, né, unindo realmente aquele grupo. Memei nos fala que a nossa família cresce à medida que crescemos com amor. Então, a nossa família cresce à medida que a gente cresce, que a gente distribui, que a gente espalha amor com aqueles que estão ao nosso redor. Como que nós estamos com relação ao amor? Será que estamos distribuindo amor com aqueles que estão ao nosso redor? Ah, Marta, mas meu filho é problemático, meu marido é problemático, a minha esposa é problemática. Não está dando certo muitos negócios de distribuir amor. Se tem um problema, se tem uma dificuldade, é porque estamos precisando amar mais. Aquele companheiro está precisando mais ainda do nosso amor, da nossa atenção, do nosso carinho. E às vezes a gente só está ali cobrando. E a gente está esquecendo de amar. E o que Jesus veio trazer para nós? O amor. Então, nas nossas famílias, estamos necessitando
amar mais, entender mais, perdoar mais e conversarmos mais. Eu vou contar aqui para vocês algumas coisas que tenho certeza que não acontece na casa de ninguém que está aqui nesse momento com a gente, nos ouvindo. São invenções dos livros, revistas, programas de TV. Pensemos um pouquinho. Menino, é ir para o nosso filho, menino ou menina. Venha tomar banho. Anda! Já está passando a hora. Agora está começando a esfriar um pouco, né? Vamos tomar banho. E aí? Já arrumou seu quarto? Quantas vezes a gente precisa falar? Parem de brigar, vocês são irmãos. Você já estudou? Já fez os deveres de casa? Traga aqui para me dar uma olhada. Vamos sentar e olhar essas atividades da escola. A gente faz isso? Como é que nós estamos? Larga esse celular um pouco. Vamos conversar. Ah, agora não posso. Estou vendo TV. Ah, vamos conversar agora um pouquinho? Não posso. E aí, como é que está o diálogo no nosso lar? Agora é as crianças falando para os pais. Pai, mãe, não acho que já beberam demais? Meus pais, o cigarro faz mal para a saúde. Mãe, eu quero aquele tênis da moda. Só custa R$ 500, pai. Mãe, baratinho, compra para mim. Acontece isso no lar da gente? Mau humor, grito. E aí? Como que nós estamos com relação a esses pontos que a gente colocou aqui, ou outros pontos com relação à nossa família? Esse tesouro maravilhoso que Deus nos concedeu para estarmos juntos. Na família, temos diferenças e semelhanças. Já prestamos atenção nisso? Que temos diferenças e semelhanças? Temos filhos, vamos botar que a gente tem 3 filhos. Cada um é diferente do outro, não é? Então, tem suas vontades, seus desejos, gosta de fazer mais uma coisa do que outra. Então, na família temos diferenças e semelhanças, mas que juntos formamos um todo. Aquela união que a gente falou. Como se fosse um quebra-cabeça. Todo mundo conhece o quebra-cabeça. Faltou uma peça, o quebra-cabeça fica ali. Faltando aquela peça importante para ele formar o conjunto. Então, é importante a nossa união na família, formando cada um de nós esse quebra-cabeça importante, onde a habilidade de cada um vai ajudar nesse conjunto. Então, essa diferença, essa semelhança em família, ela é muito importante. Já imaginou se na nossa família todo mundo gostasse das mesmas coisas? Não ia ser uma coisa muito legal. Ah, ninguém gostasse de cozinhar. Como é que a gente ia fazer? Ah, ninguém gostasse de arrumar casa. Então, existem essas semelhanças e diferenças, onde a gente um vai ajudando o outro, mostrando a importância da união, a importância de toda a peça. Toda a peça do quebra-cabeça tem um valor, uma importância igual. E assim somos nós na nossa família. E aí a gente imaginou aqui uma caixa de lápis de cor. Cada um, ali nessa caixa de lápis de cor, tem a sua cor. Tem amarelo, vermelho, verde, marrom, roxo.
cada um na sua cor, né, nesse seu jeitinho, mas estão todos juntos na mesma caixa de lápis de cor. Todos vivendo dentro dessa casa chamada Terra, onde nós, da família, devemos tratar a todos como irmãos que somos, seja qual for raça, nacionalidade, religião, condição social. Somos irmãos em Cristo. Assim como o lápis, nós podemos fazer grandes coisas em família. De vez em quando, os nossos pais farão a nossa ponta, mas é para que sejamos pessoas melhores. Eles vão chegar para a gente, vai ali falar com a gente. Coisas que a gente precisa realizar ou deixar de fazer para sermos melhores. Lembramos que, assim como o lápis, a nossa parte mais importante, meus irmãos, é a do lado de dentro. Não é? Somos o que nós somos. Espíritos imortais que somos. É a nossa parte mais importante. São todos os sentimentos bons que nós trazemos dentro de nós. São as coisas boas que nós falamos e realizamos. Então, nós devemos cultivar esses bons sentimentos, as boas palavras, as boas ações. Lembremos que a nossa casa, chamada Terra, nós devemos sempre procurar cultivar o amor. Sermos o melhor lápis, a melhor pessoa que nós pudermos ser. Qualquer que seja a situação, continuemos a escrever, deixando as nossas marcas, a nossa marca boa, no coração das pessoas que estão ao nosso redor. E assim convivendo em harmonia com aqueles nossos familiares. Então, estamos precisando muito dessa harmonia em família. Quando a gente fala essa palavrinha família, o que essa palavra nos lembra de bom? Pensemos um pouquinho. O que a palavra família nos lembra de coisa boa? Quando a gente fala família, o que vem na nossa mente? De bom. Aí a gente lembra, às vezes, de familiares queridos, às vezes que estão aqui conosco ou não, né, no plano físico ou já estão no plano espiritual. Quando a gente fala família, a gente lembra, às vezes, de proteção, de paz, de compromisso. E aí eu vou falando algumas palavras e vocês vão pensando aí outras. De diálogo, de afeto, de segurança, de alegria, de amor, de ser prestativo, de confiança, de amizade, carinho. Mas a palavra família também, às vezes, nos faz lembrar de algumas coisas que não são tão boas. E aí a gente lembra, às vezes, de confusão, preocupação, de fome, de violência, de mentira, ingratidão, ciúme. Vamos pensando aí, o que nos lembra a família que não é tão bom? De vício, de violência. São coisas que não são tão boas. E quais seriam, meus irmãos, as possíveis soluções para esses problemas e outros problemas que eu tenho certeza que vocês foram pensando aí? Quais seriam as possíveis soluções? A gente colocou coisas boas, algumas coisas que não são boas.
Quais as soluções que nós poderíamos agora, neste momento, pensar para melhorarmos a vida em família? Nós colocamos em primeiro lugar a oração. Como que a oração, ela transforma, ela ajuda. E às vezes nós esquecemos, não criamos o hábito de orarmos. E é muito importante ensinarmos as nossas crianças a orar desde pequeninos. Então, no momento que nossos filhos forem dormir, vá com eles, ajude-os a fazer uma oração, realize o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, uma horinha apenas, mesmo que a gente tenha criança no lar, que a gente possa contar uma história. Quando eles estiverem, a gente pode dar uma folha para eles fazerem um desenho. A gente pode levar uma música, pega o celular, coloca uma música espírita, ensina a criança a cantar no Evangelho no lar. A gente pode criar um monte de jeito para a criança participar. Então, ensiná-los a orar desde pequenos. Devemos, meus irmãos, criarmos o hábito da oração. E às vezes a gente fala assim, Marta, você vai no centro hoje? Ora para mim lá. Como se a nossa oração fosse fraca. E a nossa oração é importante. Porque a gente vai pensar com carinho naquele familiar que está precisando. Ou na gente que está precisando naquele momento. Então vamos orar mais em nossos lares, pedindo a proteção dos amigos espirituais para a nossa família. A possível solução é compreendermos mais uns aos outros. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, e precisa de compreensão. Então eu vou compreender os limites do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, e vou ajudá-los a vencer essas dificuldades. Ah, não, vou deixar de lado. Um dia ele resolve, ele acerta. Não. Nós estamos aqui para caminharmos juntos. Então, eu vou compreender, mas não vou abandonar. Eu vou compreender, mas vou ajudar. Está ali junto, dando forças. Viu, fulano, você consegue. Você sabe, você é capaz. E eu estou aqui do teu lado para te ajudar. Então, outra possível solução é o diálogo, essa conversa. Às vezes a gente passa horas conversando com os amigos, horas conversando com os vizinhos, mas não tiramos 10 minutos para conversar em família, meia hora para conversarmos em família. E essa conversa em família é muito importante. Às vezes a nossa vozinha vai falar 10 vezes a mesma coisa, que a gente está cansado de escutar. Mas ela está ali pertinho da gente, conversando. E a gente vai escutar de novo. E a gente vai sorrir, vai abraçar. Então, muito importante o diálogo em família. Possível solução? Termos mais paciência. Às vezes a gente tem paciência com todo mundo. Chega dentro do lar, a paciência sumiu, foi embora? Não. Dentro do lar também temos que ter a paciência com as dificuldades do outro, como o outro vai ter com as nossas dificuldades. Possível solução? Unirmos mais, sermos mais solidários e sabermos perdoar em família. E completando, dentro daquilo que a gente colocou, tenho certeza que vocês pensaram também em algumas situações, amando mais em família. O amor vem fechar tudo aquilo que nós estamos falando de família. Vocês já pensaram nas marcas que nós deixamos nos corações das pessoas que estão ao nosso redor? Quais as marcas que eu tenho deixado? Então, nós trouxemos aqui um papelzinho
para a gente, está escrito aqui, ó, família, e a gente vai pensar um pouquinho na nossa família, nas marcas que nós queremos deixar nos corações das pessoas que estão ao nosso redor. Se eu começar a deixar marcas que não são tão boas, vamos imaginar, né, marcas que não são tão boas. A gente gritou, a gente xingou, a gente brigou. E essas coisas ruins que a gente às vezes vai fazendo em família vão deixando marcas profundas na família. É como se a gente amassasse nesse papel. E essas marcas a gente vai deixando no coração das pessoas. Tá vendo como é que o papel ficou cheio de marcas? A gente pode tentar desamassar, passando a mão. A gente pode passar a ferro e não volta a ficar lisinho como era antes. E assim, meus irmãos, são marcas que às vezes a gente vai deixando no coração das pessoas. Como nós deixamos essa impressão aqui no papel. Será muito difícil, às vezes, de apagar esses amassados que a gente vai deixando. Assim, como a gente foi falando aqui sobre a questão das soluções, vamos procurar aprender a sermos mais compreensivos, pacientes. A impressão que nós deixamos nas pessoas é difícil. Não vamos falar que é impossível, e pode, né? Vai deixar aquela vez, fica aquela marquinha bem leve de apagar. Então, quando a gente magoa uma pessoa com as nossas ações, com as nossas palavras, às vezes logo a gente quer consertar. Nossa, eu não devia ter falado isso. E a gente quer consertar aquele erro, mas às vezes é preciso dar aquele tempo necessário. Não é o tempo de esquecer, deixar esquecido, não. O tempinho de acalmarem-se os ânimos. Que às vezes a gente magoou ali feio, a pessoa ficou muito triste. Então dá aquele tempo. Reflete no que você falou e vá pedir perdão. Mas esse perdão tem que ser feito, porque não adianta a gente ir lá e pedir perdão e continuar fazendo errado. Então é um perdão de realmente consertar aquilo que a gente realizou, para deixarmos marcas boas nos corações das pessoas. Como que a gente vai querer ser lembrado daqui a um tempo? Como aquela pessoa brava que brigava com todo mundo, que magoava o coração de todo mundo? Ou a gente vai querer ser lembrado como uma pessoa que levava a compreensão, que procurava alegrar o outro através de palavras boas, construtivas? Quais são as marcas que nós vamos querer deixar nos corações das pessoas, né, que estão ao nosso redor? Desses familiares queridos. Quais as marcas que nós vamos querer deixar? Nós vamos buscar lá no Evangelho, no capítulo 14, no item 8, o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Pode, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Quem é o amigo que amamos mais, muitas vezes, do que um familiar? Senão um espírito que já
conquistamos no passado pelos laços do amor? Todos nós temos amigos assim, que a gente está ali pertinho do nosso coração, que nós já conquistamos, né, em vidas passadas, e que hoje Deus deu a oportunidade deles estarem conosco, nos auxiliando para fortalecermos os laços de nossas famílias. Às vezes a gente tem, né, os nossos problemas em família, então tem aquele amigo. Nós temos uma afinidade grande para nos auxiliar. Então, nós temos duas espécies de família. Primeiro, pelos laços espirituais. São laços duráveis, se fortalecem. São os laços de afinidade e se perpetuam no mundo dos espíritos. A meta nossa é criarmos esses laços espirituais com todos. Com a nossa família, dos laços consanguíneos, com aqueles que estão ao nosso redor, formarmos essa família universal pelos laços espirituais. E os laços corporais são frágeis, muitas vezes como a matéria. Se extinguem com o tempo. Se não criarmos ali os laços de amor, de afinidade, se acabam. Muitas vezes se dissolvem nesta encarnação ainda. Então é necessário fortalecermos, meus irmãos, esses laços de família. Não é por acaso que cada um de nós nasceu dentro de um lar. Ah, eu queria ter nascido lá na casa do fulano. Porque quando eu vou lá, nossa, que maravilha! Parece que todo mundo lá se dá muito bem. Toda família tem os seus pedacinhos a passar, como a nossa família também tem. E se a gente quer uma família como a do fulano, que a gente construa dentro da nossa família meios de estarmos bem, de termos aquele momento legal que a gente tem na casa do nosso amigo. E a gente pode fazer isso. Vocês já viram um rigador de gramas? O rigador de gramas, quando a gente liga ele molha lá longe. Mas se a gente chegar ali pertinho de onde ele está enfincado, a grama que está ali pertinho, ela está seca. Porque ele vai rodando e vai molhando o que está lá distante. Será que na nossa família estamos agindo como irrigador de gramas, preocupado em molhar o que está lá longe, preocupado em estar atento ao que está lá longe, esquecendo daqueles que estão próximos, mais próximos de nós? E aí? Como que nós estamos agindo no nosso dia a dia? Então, que a gente esteja próximos da nossa família, que a gente esteja ali procurando dar o melhor de nós, onde nós estivermos. E aí, meus irmãos, nossa vida é um álbum de lembranças, no qual nós devemos arquivar aquilo que faz bem para nós. E quais são as coisas boas que a gente deve arquivar de bom para nós? Porque às vezes a gente está arquivando coisas ruins. Ah, quando eu era jovem, lá em 1980, lá em 1978, a gente vai botar lá atrás. Aconteceu uma coisa comigo e assim a gente sabe contar todos os detalhes. E as coisas boas? A gente está guardando? Então, que a gente possa jogar fora esse lixo, tudo que é negativo, e substituir no nosso interior as boas lembranças, as coisas que nos ensinaram a amar, a sorrir, a crescer. Isso que a gente tem que guardar dentro da gente. Lembrar de bons momentos neste nosso álbum de lembranças. Quanto lixo nós guardamos, meus irmãos? Vamos jogar fora?
Vamos substituir por coisas boas? E aí? Fazer um convite a vocês. Rapidinho. Vamos lembrar de coisas boas. Uma coisa boa que aconteceu conosco e os nossos pais. Um passeio, alguma brincadeira, uma festa de aniversário. E aí? Uma coisa boa. Quem se lembra de um professor com muito carinho? De um colega de escola? Um colega do trabalho? Colega da rua? Morava perto? Um vizinho? Vamos lembrar agora, vamos lembrando os momentos de uma coisa boa no nosso trabalho. Quem não trabalha, estuda da escola e da casa espírita. Quantos momentos bons já passamos na casa espírita? Quanta coisa boa, quantas pessoas já conhecemos no ambiente espírita. Para a gente encerrar, nós trouxemos uma mensagem para a nossa reflexão que chama Parábola para a Família. Deixe-me contar uma parábola. Vocês conhecem aquelas casas de madeira, de tábuas largas, com fendas e gretas, pelas quais costumam cair debaixo do assoalho um espelhinho, um pente, uma moeda, um botão, uma miçanga, mil coisas assim que ficam lá embaixo na escuridão? Os meninos antigos gostavam de deitar-se no chão e ficar olhando pelas gretas o velho porão escuro. Quando o raio de sol lá embaixo penetrava, brilham coisas esquecidas e perdidas, pequenas ninharias que se acumulam anos a fio. Mas, meus irmãos, se um dia caísse uma joia, então se dava a descida ao mundo maravilhoso do debaixo do assoalho. Os meninos entravam e era uma festa para os olhos, para o coração. Centenas de coisinhas perdidas e reencontradas. Aquela bolinha de vidro de cor, aquele alfinete dourado, ou aquela pedrinha que brilha. Eram mil surpresas escondidas, acumuladas, perdidas anos a fio, e que a casualidade de uma joia caída fizera redescobrir. Pois bem, meus amigos, a vida de família é como um fundo de assoalho, com mil pequenas alegrias e carinhos, com mil momentos de ternura que vão caindo pelas gretas do tempo e do dia e se vão esquecendo no fundo da vida. A gente costuma perder essa beleza toda pelo cansaço, pelo hábito, onde as pequenas atenções, o dizer bom dia, boa noite, onde o carinho pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos, tornam-se miçangas caídas nas gretas da vida. Mas um dia como esse pode ser hoje, amanhã. É ocasião do choque, de lembranças mais vivas do que foram as coisas. Talvez seja o dia de tirar as tábuas do assoalho, do redescobrir com alegria as pequenas coisas indispensáveis para o tempo do amor, da vida em família. Autor desconhecido. Então, meus queridos irmãos, que possamos, cada um de nós, descer ao assoalho esquecido, lá embaixo no porão, onde muitas lembranças boas de família existem, redescobrirmos
esta alegria de estarmos juntos em família. E aí fica a nossa pergunta: e a família? Como vai? Tenho certeza que vamos refletir muito. Em vez de respondermos correndo, vai tudo bem, obrigado, nós vamos refletir um pouquinho mais. A família vai bem, mas precisamos melhorar muitas coisas. E esse melhorar depende de cada um de nós, da nossa força de vontade, do nosso querer, de deixarmos o nosso tempo, às vezes, corrido, tirarmos um pouquinho dele, que todos nós podemos tirar um pouquinho do nosso tempo para estarmos mais em família. Nós queremos agradecer a atenção de todos, umas palavras de carinho que nós fomos lendo aqui, deixarmos o nosso boa noite e que nós possamos refletir acerca da importância de estarmos em família, da importância de nos unirmos mais em família. Nós queremos agradecer então a atenção de todos e a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Estamos dando mais um tempinho? E aí? Como nós estamos em família? E aí a gente vai mostrando para vocês, aproveitando aqui um instantinho, então, olha só o que a gente tem aqui na mão. Um vaso de flores. E como que a gente tem que cuidar do vaso de flor? Como que a gente cuida dele? Com atenção, com carinho. Olha como que são diferentes, tem flores maiores, flores menores. E assim também a nossa vida em família. Nós temos em família, famílias grandes, famílias menores. Existem pessoas que conversam com as flores, mostrando para elas a importância do diálogo em família. E aí? Como que nós estamos com relação à nossa família? Estamos nos preocupando com a família? Estamos realmente tendo essa importância da família? Já imaginou se a gente recebesse esse vasinho de planta? Como que a gente iria se sentir? Alegre? Preocupado? E assim também nós estamos com relação à família. Às vezes a gente se sente preocupado, nossa, vem mais uma boca para eu alimentar. E a gente vai dar conta, tenho certeza. E a família, nós recebemos como esta planta, nós devemos tratar bem. E às vezes a gente está aí preocupado. Existem famílias grandes, existem famílias pequenas, existem famílias delicadas, existe família pesada, sensível, tumultuada, existem famílias frágeis. E como que está a nossa família? Estamos tratando bem como a gente às vezes trata bem as nossas plantas? Ou a gente não está preocupando em tratar bem da nossa família? Como nós estamos? Então, aí são reflexões que a gente vai pensando. Às vezes a gente trata tão bem o outro e esquece de tratar bem a nossa família. E a gente tem que procurar melhorar. São reflexões que a gente vai fazendo dia a dia. Então, a gente está agradecendo por tudo que nós recebemos na noite. Vamos estar mais unidos em família. Agradecendo as reflexões a todos, a os olhos e o coração, e agradecermos, Senhor, humildemente reunir a prece, agradecendo encarnados ou desencarnados, que o Senhor convida
no nosso coração. E serem caminhados para o bem. Estão amargurados. A todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, que essas energias possam chegar a todos eles. Muito obrigado. A Zilda Gama, diretora e mentora desta casa, e a todos que auxiliaram neste momento. Muito obrigado, que assim seja. E queremos agradecer os companheiros que estiveram através do Facebook, né? A Vanusa Rocha, Dona Maria Delfa, Belinha, Balbi, Cristina, Rolim de Macapá, Priscila Ximenes. Muito obrigado pela presença de vocês. E a você, Martinha, muito obrigado pelo esse carinho. Você sempre está. Tá. Então, até a próxima. Até beijo. A próxima. Outro, tchau. Audio Jungle.